Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para continuarmos o tratamento da disciplina de Direito Processual Penal. Neste nosso 26º encontro, continuaremos o tratamento das exceções previstas no Código de Processo Penal, especificamente no que tange a exceção de litispendência, a exceção de ilegitimidade de parte e da exceção de coisa julgada. Pois bem, vamos ao tratamento da matéria. Senhores, são 3 as formas de exceção que serão tratadas no dia de hoje. Conforme eu já disse, exceção de litispendência, exceção de ilegitimidade de partes e exceção de coisa julgada. Antes de tratarmos os aspectos específicos de cada uma delas, acho prudente que façamos uma análise geral dos aspectos relativos às 3 modalidades de exceções. Remeto, senhores, ao artigo 110 do Código de Processo Penal. Diz o referido artigo: nas exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. Quando o artigo 110 faz remissão às disposições que tratam da exceção de incompetência do juízo, ele faz remissão aos seguintes dispositivos, quais sejam: o prazo para a propositura destas exceções, que é o prazo de defesa. Então, caso a parte entenda por bem opor qualquer destas exceções, é necessário que a parte o faça no prazo de defesa, no mesmo prazo de defesa. Então, apresenta a defesa e, simultaneamente, a exceção. Segundo aspecto, estas 3 modalidades de exceções, assim como a exceção de incompetência do juízo, não têm o condão de suspender o andamento da ação penal. Todos os senhores lembram, e nós falamos isso no nosso 24º encontro, a exceção de suspeição, em determinadas circunstâncias, tem o condão de suspender o andamento da ação penal. No que tange a estas 3 modalidades de exceção, elas não têm o condão de suspender o andamento da ação penal. E o terceiro aspecto diz respeito às partes. As exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada podem ser arguídas por qualquer das partes, portanto pelo autor e pela defesa, e também podem ser decretadas pelo juiz de ofício. São estas as circunstâncias gerais relativas às 3 modalidades de defesa. Tratando dos aspectos específicos de cada uma delas. A exceção de litispendência tem previsão no artigo 95, inciso 3 do Código de Processo Penal e no artigo 110, ao qual já fiz menção. Meus amigos, litispendência, os senhores aprendem o conceito de litispendência desde os primeiros semestres dos bancos da universidade. Litispendência diz respeito à repetição de ações, ou seja, a identidade de demandas. 2 ações penais que tenham as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir. No que tange a causa de pedir no processo penal, é necessário que se faça menção ao seguinte: causa de pedir no processo penal deve ser analisada como o mesmo fato criminoso. Então, 2 ações penais distintas têm como objeto principal o mesmo fato criminoso. Senhores, eis o conceito de litispendência. Todos os senhores, tenho certeza disso, lembraram do conceito de litispendência. Tá? No que tange à litispendência, é necessário
dada a conceituação dela, é necessário que façamos menção a outros aspectos, quais sejam. Eu já disse a vocês, quando tratei das regras gerais das exceções nos nossos encontros passados, a questão do momento para que seja oposta à exceção de litispendência. Inclusive, no dia de hoje, eu disse a vocês, olha, a exceção de litispendência, a exceção de coisa julgada e a exceção de ilegitimidade de parte, todas as três devem ser opostas no prazo para a defesa. Então, supondo que haja a interposição da exceção de litispendência, ela será oposta no prazo para a defesa. Senhores, caso a parte interessada não oponha essa exceção no momento oportuno, haverá a preclusão ou não haverá a preclusão? Meus amigos, há o entendimento jurisprudencial que a exceção de litispendência versa sobre questão de ordem pública. E, por versar de questão de ordem pública, ela pode ser oposta a qualquer momento. Portanto, não está sujeita à preclusão. Eis a informação mais irrelevante no que tange à exceção de litispendência. Também é necessário que façamos menção ao artigo 110, parágrafo 1º, que diz o seguinte: se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa só petição ou articulado. Então, supondo que a parte deva opor não só a exceção de litispendência, mas também a exceção de coisa julgada ou a exceção de legitimidade de parte, ou as três modalidades de exceção, é necessário que a parte o faça em uma única petição, em uma única peça processual. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? E conforme eu já havia dito anteriormente, reitero, a exceção de litispendência não tem o condão de suspender o andamento da ação penal, conforme regra expressamente consagrada no artigo 111 do Código de Processo Penal. Meus amigos, e a última informação diz respeito ao recurso cabível quanto à decisão que acolhe a exceção de litispendência. Qual é o recurso cabível em face da decisão que acolhe a exceção de litispendência? Conforme regra expressamente consagrada no artigo 581, inciso 3 do Código de Processo Penal, será cabível o recurso em sentido estrito. Caso a decisão acolha a exceção de litispendência, o recurso cabível é o rese. Nós estudaremos o rese mais à frente. Tudo bem, meus amigos? A nossa próxima exceção, a próxima modalidade de exceção que será estudada no dia de hoje é a exceção de ilegitimidade de parte. Exceção de ilegitimidade de parte. Todos os senhores sabem que a ilegitimidade de parte diz respeito à condição da ação. Todos os senhores estudaram aquele trinômio composto pela legitimidade de parte, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Legitimidade de parte, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. A exceção que nós estudaremos neste momento diz respeito à parte, à legitimidade de parte. Portanto, uma condição da ação. Senhores, é necessário que falemos, em primeiro lugar, sobre o momento processual adequado para a oposição da exceção de ilegitimidade de parte. Eu já disse isso em 2 momentos nesta aula, mas é necessário que eu faça nova menção. Por quê? Diz o artigo 110, diz o Código de Processo Penal, aliás, que as exceções
serão opostas na primeira oportunidade que a parte tenha para o exercício da defesa. Ou, caso essa exceção, para o exercício da defesa. Senhores, diante desta afirmação, a exceção de legitimidade de parte está sujeita à preclusão ou não está sujeita à preclusão? Prevalece o entendimento doutrinário que a exceção de ilegitimidade de parte não está sujeita à preclusão em virtude da natureza pública, do interesse público presente nesta exceção. Ou seja, mesmo que a parte não oponha a exceção de ilegitimidade de parte no prazo para a defesa, esta questão não sofrerá as consequências da preclusão por tratar-se de norma de ordem pública, tá? Tudo bem, meus amigos? Eis a ilegitimidade de parte, artigo 95, inciso 4 do Código de Processo Penal e artigo 110 do Código de Processo Penal. Reitero algo que eu já havia dito anteriormente, artigo 110, parágrafo 1º. Caso a parte deva opor mais de uma exceção, então a parte vai opor a exceção de legitimidade de parte e a exceção de litispendência. Estas duas exceções serão opostas em uma mesma petição, em uma mesma peça processual. E por último, meus amigos, temos a exceção de coisa julgada, que está disposta no artigo 95, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 110 do Código de Processo Penal. Todos os senhores sabem que nós temos duas modalidades de coisas julgadas. A coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal diz respeito à imutabilidade da sentença no processo em que foi proferida. Coisa julgada formal, imutabilidade da sentença no processo em que foi proferida. E coisa julgada material diz respeito à imutabilidade fora do processo, onde outro juiz acata. Então, a coisa julgada formal está vinculada ao processo, efetivamente, aos atos processuais ali realizados, ao passo que a coisa julgada material está vinculada ao mérito, à causa de pedir, a decisão relativa aos aspectos materiais, ao direito penal e não ao direito processual penal. Senhores, é importante que vocês saibam também que no processo penal a imutabilidade não é absoluta. E por que esta imutabilidade não é absoluta? Todos os senhores lembram, e caso não lembrem, faço remissão à nossa aula onde eu trato das ações autônomas impugnativas, especificamente da revisão criminal, artigo 621 do Código de Processo Penal. Pois bem, todos os senhores lembram que a revisão criminal é uma ação autônoma impugnativa que será interposta após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, operou nesta circunstância ou não operou a coisa julgada material? Sim, houve a coisa julgada material, porque há uma sentença condenatória decidindo sobre o mérito daquela questão e aquela questão transitou em julgado. Mesmo que esta tenha transitado em julgado, posteriormente é possível a interposição da revisão criminal nos casos previstos no artigo 621, incisos 1, 2 e 3. Então, mesmo que tenha havido a coisa julgada material, é possível a interposição da revisão criminal. É uma informação que eu trago a vocês alheia ao nosso foco principal, mas por ter uma correlação, é importante que os senhores lembrem da revisão criminal. Meus amigos, então, o que é a exceção de coisa julgada? Em já tendo havido o julgamento daquela ação penal, do mérito daquela ação penal, ou seja, causa idêntica
já foi julgado em outro processo, é possível a interposição da coisa julgada. Senhores, o artigo 110, parágrafo 2º, o artigo 110, parágrafo 2º do Código de Processo Penal diz o seguinte: a exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal que tiver sido objeto da sentença. Então, só em relação ao fato principal que tiver sido objeto da sentença. Nós temos, no que tange a coisa julgada, dois limites. O limite objetivo, que diz respeito ao fato julgado naquela ação, e o limite subjetivo, que diz respeito às partes que tenham atuado naquela ação penal. Então, a exceção de coisa julgada, conforme artigo 110, parágrafo 2º, diz respeito aos limites objetivos da decisão anterior e não aos limites subjetivos da decisão anterior. Contextualizando, é possível que as mesmas partes atuem em juízo, já foram autor e réu em outra ação penal e, porventura, tornem a ser autor e réu de uma nova ação penal, desde que o fato discutido não seja o mesmo. Então, no que tange a coisa julgada, é necessário que vocês lembrem dos limites objetivos que estão aí dispostos no artigo 110, parágrafo 2º. No que tange aos limites subjetivos, as partes, não há essa limitação. As mesmas partes poderão atuar em juízo, uma contra a outra, inclusive na mesma posição, independentemente da possibilidade de propositura da exceção de coisa julgada. O procedimento da exceção de coisa julgada, assim como o procedimento da exceção de litispendência, assim como o procedimento da exceção de ilegitimidade de parte, será o mesmo da exceção de incompetência. Eu já havia lhes transmitido essa informação no começo do nosso bate-papo e reitero. Tudo bem, meus amigos? Foi um prazer estar com vossas excelências mais uma vez. Nos encontramos na nossa próxima aula, onde trataremos do conflito de jurisdição. Um grande abraço, valeu, tchau!